Graça e paz, um bom dia, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Hoje continuamos com o nosso devocional diário. No Novo Testamento estaremos lendo e comentando aqui Lucas capítulo 22, é um capítulo enorme, então muita coisa não vai dar para ter comentado aqui, mas eu espero que você esteja lendo e possa fazer perguntas e comentários também para estar abençoando e abrilhantando este nosso devocional. E se você está acompanhando as proposições de leitura do Antigo Testamento, Salmos 43 ao 46. No versículo 3, nós vamos ver que Satanás entra em Judas, aquele que era chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes, capitães, sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Veja que Lucas traz a informação que Satanás vai usar Judas para levar Jesus à morte, levar Jesus à cruz. Ele foi até os sacerdotes e ali ele acertou um preço com eles para estar vendendo Jesus. Vemos que Jesus estava ali indo para Jerusalém, a festa da Páscoa. A festa da Páscoa estava muito próxima e o versículo 13 diz que eles foram e prepararam a Páscoa, toda aquela situação para que ali eles celebrassem. Havia toda uma tradição, rituais que os judeus eles celebravam para isso. E Jesus vai trazer uma ressignificação ali para a Páscoa. A Páscoa, ela originalmente significa a saída do povo de Israel ali do Egito. Israel estava no Egito, tinha ficado preso ali durante 430 anos. No dia da saída, Deus estabeleceu com Moisés a Páscoa, ou seja, a passagem, a saída daquele povo dali. Um cordeiro foi morto, havia ali também um ritual que devia ser celebrado. Interessantemente, ao longo da história de Israel, muitos dos castigos de Deus vieram justamente pelo povo ter se esquecido desse momento de se lembrar da ação libertadora de Deus. Mas agora a ação libertadora iria muito além de libertar apenas um povo, mas de libertar todos os povos da terra. Jesus diz que ele, versículo 15, tinha desejado ansiosamente comer com eles aquela Páscoa antes do seu sofrimento, ou seja, aquele seria o último momento antes do sofrimento de Cristo. No versículo 17 diz que ele toma o cálice, dá graças e diz: recebei e reparti entre vós. Eles pegaram o cálice e distribuíram entre eles. E agora Jesus vai trazer um ressignificado ali para a Páscoa. Versículo 19 ele diz: ele tomou um pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. E depois de cear, tomou o cálice, sim, aquele que ele já tinha distribuído, e disse: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Então Jesus está ali trazendo agora o significado. Esse pão significa o meu corpo, esse cálice significa o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim, façam isso, lembrem-se disso. E é o que os cristãos fazem ao longo da história, lembrando sempre da morte de Cristo. Mas ele traz uma revelação no versículo 21. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Veja que, apesar de o traidor estar ali, Jesus continua ainda celebrando a ceia, continua ali levando a palavra dele adiante, continua amando aqueles homens ali e amando até o fim. Jesus, aqui também, além de ter sido traído e saber quem é que o traía, ele vai trazer um alerta para Pedro, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos clamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse: afirmo de Pedro que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Pedro, ele foi avisado ali que negaria Jesus. Interessantemente, Lucas coloca isso depois de Jesus ter alertado a Pedro sobre que o inimigo, Satanás, tinha ido pedir para peneirá-los. Mas Jesus rogou por Pedro e Pedro precisava, depois de convertido, ele fortalecer os irmãos. E nós vamos ver que essa conversão, se nós podemos chamar assim, de Pedro, vai acontecer depois ali do Pentecostes, e aí sim ele vai se tornar o grande líder que nós conhecemos dele a partir ali do livro de Atos dos Apóstolos. Nós, inclusive,
Já tivemos nosso devocional. Se você não ouviu, não viu, procure aí nos anteriores que você vai ver este ano e no ano passado nós comentando um pouco sobre Atos dos Apóstolos e essa transformação de Pedro. Jesus, depois de falar que um ia traí-lo, negá-lo, ele vai orar. Era o costume dele ir para o Monte das Oliveiras e ele alertava ali os discípulos, versículo 40, orai para que não entreis em tentação. E ele mesmo orava, versículo 42, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Um anjo vem consolá-lo e Jesus está em agonia. A agonia de Jesus era profunda. Entendamos que Jesus estava ali como um homem, Jesus estava ali num corpo físico, um corpo sujeito a dores, sujeito à agonia, e é justamente o que acontece com ele. Versículo 44, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. É incrível a agonia que Jesus estava sentindo ali naquele momento, sabendo que viria ali à frente, com todo o martírio, com toda a dor da cruz, não somente a dor física, que com certeza não era a pior, mas a dor de levar o peso do inferno, que era para mim e para você, sobre as costas dele. Que nós possamos glorificá-lo, exaltá-lo, que nós possamos bendizer a ele, porque ele fez do seu corpo e do seu sangue uma nova aliança para que nós tenhamos vida. Se você chegou até aqui, coloque: a nova aliança me alcançou. Que Deus te abençoe sempre e a paz do Senhor.